Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais um esboço de pregação para você usar nas suas ministrações. Pode acrescentar esse esboço aí. Também para você que ainda tem dificuldade de preparar o seu sermão, aqui na tela do nosso computador, nós fazemos o nosso esboço prontinho para você. Uma forma de te motivar a você ver mais ou menos o modelo que nós usamos aqui. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser abençoadas por Deus, tá bom? Vamos então para a tela do nosso computador e você vai acompanhar aqui passo a passo desse esboço. Bom, vindo para a tela do nosso computador, você vai encontrar o tema e vai encontrar também um texto básico. O tema da minha mensagem hoje é o terremoto de Deus, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26, está escrito assim: E de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Partindo para a introdução. Assim como este terremoto abriu portas fechadas e também causou conversões de almas, assim nem todo terremoto vem para destruir, mas sim para Deus cumprir propósitos. Bom, você conhece a história de Paulo e Silas dentro da prisão, um grande e famoso terremoto de Deus. Então você vai ler o texto bíblico, vai apresentar a temática para os seus ouvintes, depois você parte para uma introdução até 5 minutos, resumidamente sobre a história de Paulo e Silas dentro da prisão, depois você parte para os tópicos. Lembrando que antes de tudo isso, é preciso pedir ao Espírito Santo que te prepare, que te ajude a preparar o seu esboço. Depois de oração, você preparar o seu sermão. Depois de pronto, antes de subir no altar, ou seja, qualquer lugar que você for ministrar o seu sermão, ore a Deus, entregue o seu sermão a Deus, para que o Espírito de Deus possa te usar. Depois que você fez a leitura, como eu disse aqui, você já fez uma pequena introdução de 5 minutos no máximo, parte então para os tópicos. Lembrando que nosso esboço é bem simples, né? 4 tópicos apenas, né? Para o vídeo não ficar muito longo e apenas uma forma de te motivar aí a você fazer os seus próprios esboços. Vamos partir então para o primeiro tópico. Primeiro ponto da mensagem. Terremoto abre portas fechadas. O texto nos informa que o terremoto abriu portas que estavam todas fechadas. Com isso aprendo que, olha só, existirão portas em nossas vidas que estão fechadas ou estarão fechadas e só se abrirão depois de um grande terremoto, onde tudo treme, balança, se move do lugar. Se em sua vida tem portas fechadas, e tudo está balançando de um lado para o outro, e você não está entendendo, é sinal que essas portas irão se abrir. Olha só que interessante. Terremoto abre portas fechadas. Claro, havia dentro daquela prisão e todas as portas das prisões estavam fechadas, só foram abertas depois daquele sacode, do grande terremoto de Deus dentro do cárcere, dentro daquela prisão, e todas as portas se abriram por causa do terremoto, que houve um grande chacoalhão, por assim dizer. Qual é a aplicação que eu fiz? Talvez em algumas áreas da nossa vida, algumas portas estarão fechadas e só vão se abrir depois de um grande terremoto. Pode observar que antes de uma grande vitória, sempre há alguma prova antes disso, né? Algumas coisas parece que vai do contra, oposições, enfim, perseguições, para depois vir a vitória. Esse é o famoso terremoto que nós enfrentamos em nossa vida. Então, talvez estou falando com alguém que em alguma área da sua vida a porta não se abre de jeito nenhum. E Deus vai permitir terremoto para que essas portas possam se abrir. Não se assuste, nem todo terremoto que vem, ele vem para destruir, mas ele vem com o propósito de Deus, como aconteceu aqui entre Paulo e Silas. Vamos então partir para o segundo ponto. Lembrando que você pode ampliar estender a cada tópico aqui e desenvolver da forma que você achar melhor. Aqui é apenas uma forma de te dar uma motivação maior. Ponto 2. Terremoto converte pessoas. Podemos observar que o maior propósito desse terremoto foi conversão de almas que estavam encarceradas. Com isso aprendo que existirão pessoas que só irão se converterem depois de passarem um grande terremoto. São aquelas pessoas que nem sempre vêm para Jesus com amor, mas infelizmente quando vai para o fundo do poço. Que possamos nos converter sem precisar passarmos por grandes terremotos. Então esse terremoto, o maior propósito desse terremoto foi conversão de almas. Almas se renderam ali no cárcere, né? Carcereiro, depois de toda a sua família, que Paulo foi lá, ministrou, enfim. O terremoto, houve conversão de pessoas. Então existirão pessoas que você conhece, talvez da sua própria casa, talvez até você que está assistindo esse vídeo por acaso, né?
você só vai se converter, essa pessoa só vai vir para Cristo Jesus depois de enfrentar grande terremoto. Infelizmente, era bom se viesse pelo amor, né? Viesse, né, tranquilamente, sem passar por situações difíceis, sem chegar no fundo do poço, sem chegar num ponto crítico da sua vida. Mas muitos, infelizmente, vêm para Jesus quando chegam no fundo do poço. Infelizmente, seria melhor, né? Felizmente seria melhor se viesse de forma tranquila, né? Como muitos conhecem aí, viesse por amor. Então, terremoto tem o propósito de converter pessoas. Mais uma vez, você pode também desenvolver esse tópico 2. Vamos partir para o terceiro ponto, então. Ponto 3. Só Deus tem a chave da porta. Com certeza o carcereiro tinha a chave de todas as portas das prisões. Porém, o mesmo não teve poder de abrir essas portas. Com isso eu aprendo que só Deus pode fechar e ninguém abrir, e abrir e ninguém fechar. Assim como essas portas só foram abertas através do terremoto de Deus, se as portas estão fechadas, somente a chave de Deus irá abrir no seu tempo e no seu propósito. Olha só Deus tem chave que abre porta e fecha. Só Deus abre, ninguém fecha, e só Deus fecha e ninguém poderá abrir. Com certeza naquela situação, naquele momento, o carcereiro não tinha poder de abrir as portas, né, antes que o terremoto destruísse tudo, por assim dizer. Não deu tempo, ele não consegue abrir, porque isso mostra que só Deus tem a chave para abrir onde ninguém pode abrir. Então, talvez terá situações na sua vida, portas que estão fechadas, somente Deus ele vai poder abrir essa porta para você. E se só Deus pode abrir essa porta, então, obviamente, logicamente, você tem que estar apegado a esse Deus, para que tudo possa fluir naturalmente sobre a tua vida, tá bom? Pode também desenvolver aqui esse ponto 3. Vamos partir então para o ponto 4. Seja adorador em qualquer lugar. O que me chama a atenção é que Paulo e Silas não eram adoradores apenas dentro das sinagogas, mas sim em todo lugar. Com isso eu aprendo que há muitas pessoas que só adoram a Deus quando tudo vai bem, porém na hora de grandes provações são reprovadas, porque deixam de adorar por estarem muitas das vezes desanimadas com Deus por ainda não terem recebido suas vitórias. Então observem bem que Paulo e Silas estavam adorando dentro da prisão, mesmo encarcerado, ou seja, isso nos ensina que Paulo e Silas adoravam em todo lugar, adoravam em qualquer circunstância, não apenas dentro da sinagoga, ou seja, dentro da igreja. Tem pessoas que só sabem adorar a Deus dentro da igreja, que é mais fácil, mas na hora da aprovação do lado de fora da igreja, são reprovados e não conseguem adorar ao Senhor. Porque de fato eu fico até decepcionado com Deus, porque pede uma coisa, busca uma coisa e isso não acontece, e aí acaba desanimando na fé. Não sejam desses aí. Vamos ser verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, em todo e qualquer lugar, em qualquer circunstância. Vamos então partir para a conclusão, para não ficar muito longo esse vídeo. Você pode concluir sobre o terremoto de Deus, aprendendo que nem todo terremoto ele vem com o propósito de destruir, mas terremoto de Deus tem propósito em nossa vida. Talvez alguém está passando em um terremoto, está tudo balançando, tudo se movendo do lugar aí, você não está entendendo nada dessa aprovação, grande prova, grande luta que você está enfrentando, mas lembre-se que todo terremoto de Deus, que vem da parte de Deus, tem propósito para fazer um milagre na sua vida. Amém? Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo, claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Um forte abraço.